Live streaming is on. Então, pessoal, como eu comentei, não é, a gente vai ter hoje uma primeira aula a respeito de métodos de análise de circuitos. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides, tá? Que daí a gente já vai conversando ali diretamente pelos slides. Tá. Estão conseguindo ver, pessoal? Tá tudo certinho aí, o vídeo e o áudio? Sim, sim. Tá, beleza. Tudo certo. Tá, obrigado. Então, pessoal, a gente começa hoje o que seria a nossa unidade 3, tá? Que são os métodos de análise de circuitos. Tá? Como eu comentei no começo da aula com vocês, esses métodos de análise eles são uma forma metódica, padrão, né, da gente aplicar as leis de Kirchhoff e resolver circuitos elétricos mais complexos. O que eu me refiro quando eu falo de circuitos elétricos complexos? A gente viu, né, na última aula que quando eu tenho um circuito que ele é composto só de resistores e, por exemplo, uma fonte, né, eu tenho uma forma, vamos dizer, mais simples de resolver esse circuito, que é fazendo associação de resistores. Né? Eu consigo ir simplificando um circuito com que tem vários nós, que tem várias malhas, e resolvo ele de uma maneira mais simples, associando resistores em série, em paralelo e diminuindo então a complexidade do circuito. Tá? Só que a gente vai chegar em alguns exercícios, algumas resoluções, nas quais os circuitos eles são compostos de várias fontes independentes, dependentes, vários nós, várias malhas, e eu não vou conseguir associar simplesmente as resistências. Tá? E nesses casos, aplicar também indiscriminadamente as leis de Kirchhoff acaba se tornando praticamente inviável de resolver um exercício, né? Porque eu vou ter que equacionar cada malha, cada nó, né? Cada elemento, vou ter que tirar a relação ali, né, entre tensão e corrente em cada resistor, pela lei de Ohm, né? E aí eu vou ter um sistema aí que pode ter ordens enormes, né? Um sistema, sei lá, 20 por 20, por exemplo, né? Para um circuito que nem é tão complicado de ser resolvido. Tá? Então, nesses momentos, né, a gente entra com os métodos de análise de circuitos, certo? Esses métodos de análise, né, eles são teoremas que nos permitem aplicar de forma sistemática, né, uma forma sistemática é uma forma padrão, né, quer dizer que cada, vamos dizer, qualquer exercício eu vou poder resolver da mesma forma, certo? Simplesmente repetindo esse sistema, né? E essa forma sistemática, então, eu vou aplicar as leis de Kirchhoff de modo a obter um sistema de equações, né, que permite determinar todos os valores de tensão e corrente em um circuito, certo? Os dois principais métodos de análise são a análise nodal, tá? E a análise de malhas. Eu já adianto para vocês que esses vão ser os principais métodos que vocês vão usar em toda a engenharia, tá? E depois, mais adiante na carreira de vocês, toda análise que vocês estiverem fazendo, desde uma análise, vamos supor quem vai para a parte de sistemas de potência, tá?
Eu vou trabalhar com um projeto de uma usina hidrelétrica e vou fazer o projeto da rede de distribuição para um país inteiro. Beleza. Tu vai usar uma análise de malhas ou uma análise nodal. Tá? Não, mas eu vou trabalhar com microeletrônica, eu vou fazer projeto de microchip, vou trabalhar com... Tudo bem, tu também vai usar análise nodal e análise de malhas durante a tua carreira. Tá? Porque são vamos dizer, os métodos que são mais indicados para se resolver qualquer circuito elétrico. Tá? A gente vai ver aí mais, depois que introduzir essa parte de métodos, a gente vai ver outros teoremas, tá? Teorema de Thevenin, Norton, transformação de fontes, superposição, tudo isso daí, né? Mas nenhum dos outros teoremas ele vai ser tão importante e basilar como são os métodos de análise nodal e análise de malhas. Tá? Então é extremamente importante que a gente aprenda bem essa parte aqui da matéria, certo? A gente vai começar a aula de hoje, então, vendo o método de análise nodal. Tá? Eu tenho aqui, pessoal, o que a gente tem de conteúdo mesmo são 5 slides. Tá? O método ele é simples, é um procedimento simples, só que vai demandar um entendimento bom da parte de vocês. Tá? Então eu vou explicar aqui com bastante calma, vou pegar alguns exemplos, tá? Mas é importante que vocês aí questionem, né? Quando ficar qualquer dúvida, vocês devem me questionar aí, né? Para a gente conseguir desenvolver melhor o raciocínio, tá? Então a gente tem dois métodos, né? Análise nodal e análise de malhas. Por ter dois métodos, a gente consegue já imaginar que eles são baseados nas duas leis de Kirchhoff, né? Na lei das correntes de Kirchhoff e na lei das tensões de Kirchhoff. E é exatamente isso. Tá? O método de análise nodal ele é um procedimento genérico de aplicação da lei das correntes de Kirchhoff. Tá? E ele vai utilizar como variáveis do meu circuito o que eu chamo de tensões nodais. Tá? A gente vai verificar o que é isso daí. Por outro lado, né, quando a gente estudar a análise de malhas ele vai ser um método baseado na lei das tensões de Kirchhoff, né, e ele vai usar correntes de malha como variáveis. Tá? Mas a gente vai focar hoje aqui só na análise nodal. Tá? Então, a lei das correntes de Kirchhoff, vocês estão lembrados, né? A gente tem que a soma das correntes que entram em qualquer nó é igual à soma das correntes que saem desse nó, certo? E a gente vai ter que verificar, né, nesse método de análise, o que é a minha variável de interesse. Tá? Eu comentei, então, né, que a gente usa as tensões nodais como variáveis de interesse. Tá? O que é uma tensão nodal? A tensão nodal é a tensão em cada nó do meu circuito. Tá? E vocês estão lembrados também, né, que quando a gente viu a lei das correntes de Kirchhoff, né, que a gente verificou a quantidade de equações linearmente independentes que a LCK me fornece, e ela vai ser igual ao número de nós do meu circuito, né, menos 1, certo? Então, por exemplo, eu tenho um circuito com 4 nós, tá? Quer dizer que eu tenho que equacionar 3 nós para obter um conjunto de equações linearmente independentes. Tá? E a gente vai ver também que
as tensões nodais, elas não são diretamente as variáveis de interesse do meu circuito, tá? Variáveis de interesse que eu digo é o seguinte: calcule a potência fornecida pela fonte decorrente, né? Vocês não vão sair calculando a potência, vocês vão começar calculando as tensões nodais, né? A partir das tensões nodais, vocês vão determinar qual é a tensão na fonte decorrente, né? E a partir do momento que vocês sabem a tensão e a corrente, vocês conseguem calcular a potência, tá? Então, o método de análise, geralmente, ele vai ser um passo intermediário, tá? Quer dizer que vocês não vão sair calculando direto a corrente em um resistor ou a tensão em um determinado elemento, tá? Vocês vão, primeiramente, calcular as tensões nodais, para a partir daí, então, determinar, né, a variável que vocês estão procurando no circuito, certo? Mas o importante é que, a partir do momento que eu sei as tensões nodais do meu circuito, eu consigo determinar qualquer variável no meu circuito, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Pegar esse circuitinho aqui e a gente vai conversar um pouco em cima dele, tá? Para explicar melhor um pouco essa parte de como se aplica esse método, tá? Por enquanto a gente não vai resolver o circuito, não vai equacionar nada, tá? Eu só vou mostrar o que são as tensões nodais, tá? E como que a gente parte, então, né, das tensões nodais do circuito e determina qualquer variável no meu circuito, tá bom? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não se preocupem, tá? Interrompam aí quando quiserem, tá? E podem perguntar. Só estou vendo aqui se não tem nada no chat. Tá, vamos lá. Então, pessoal, observe então esse circuito aqui, tá? Nós temos um circuito que ele é composto de 4 nós, tá bom? A gente tem aquele nó ali embaixo, né? E outros 3 nós, né? Que o nó aqui eu vou considerar um ponto que une 3 ou mais elementos, tá bom? Eu posso ter, por exemplo, aqui vou só colocar aqui para vocês para ficar mais fácil de entender, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, um resistor e uma fonte de tensão aqui, né? Eu não vou equacionar esse nó aqui, ó, tá? Não preciso equacionar esse nó. Poderia, tá? Mas isso aqui só vai aumentar a complexidade do meu circuito. Então eu só vou equacionar os nós que tiverem 3 ou mais elementos conectados a ele, tá? Então, pessoal, primeiramente, para a gente entender o conceito de análise nodal, a gente tem que lembrar da definição de tensão, não é? O que é tensão no circuito? Uma tensão sempre vai ser uma diferença de potencial, certo? Ou seja, sempre que eu tiver um valor de tensão, essa tensão ela tem que ser determinada entre 2 pontos do meu circuito, certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um elemento teórico, aqui, um elemento qualquer, tá? Tem aqui um elemento, tá? Ele está entre 2 nós, certo? Esse aqui eu vou chamar de nó A, tá? E esse aqui é o meu nó B, certo? E eu quero saber qual é a tensão sobre esse elemento, certo? A tensão V, né, com o positivo lá no A e o negativo no B. Isso vai ser muito importante. A gente tem que sempre verificar onde está
o mais da minha tensão e o menos da minha tensão. Por quê? Porque quando eu for determinar essa tensão V, ela vai ser a tensão que eu tenho no terminal positivo do meu elemento, ou seja, o VA, menos a tensão que eu tenho no ponto negativo, menos o VB, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, lá, a tensão VA para mim for 10 volts e o VB for 5 volts, a tensão V, a tensão sobre o elemento, vai ser de 5 volts, certo? Então, a análise nodal, né, o que ela faz? Ela dá uma simplificada nessa questão, porque como a gente só tem que equacionar 3 nós dos 4 nós do meu circuito, eu posso pegar um nó do circuito e usar como referência para as demais tensões, certo? Ou seja, quando a gente trabalha com análise nodal, a gente usa o conceito de terra, o meu nó terra, tá? Ou ground, ou o meu nó de referência, tá? Ou nó de 0 volts, certo? Vocês vão ver muitas, vamos dizer, nomenclaturas diferentes, né, utilizadas para esse nó. Mas o que a gente precisa saber é que ele é a minha referência de 0 volts no meu circuito, tá? E isso aí é muito usual também, porque na rede elétrica a gente usa também o TER, né? A nossa referência de tensão no planeta é a tensão da Terra, tá? Que a gente considera que ela é de 0 volts. Então a gente tem, por exemplo, a tomada de casa, né, a gente tem 220 volts ali, ele é alternado, mas a gente tem o fase e o neutro, né, e o neutro é vamos dizer, um condutor que está, de certa forma, conectado à Terra, certo? Ou seja, o meu neutro tem 0 volts, e os 220 que eu tenho no fase, eu tenho 220 com relação ao meu neutro, tá? Então a gente vai ter essa referência aqui de 0 volts, certo? Todos os outros nós, eles vão, eu vou calcular valores de tensão para eles, tá? E a minha tensão vai ser a tensão no ponto, certo? Mas como uma tensão no ponto, né? Por exemplo, aqui, vamos supor nesse caso aqui que eu resolvi esse circuito, tá? E eu vou achar V1 igual a 10 volts, tá? Vou achar o meu V2 igual a 20 volts, tá? E o meu V3 vai ser igual a menos 5 volts, tá? Mas espera aí, o professor acabou de dizer que tensão é sempre entre 2 pontos, né? E eu estou dizendo aqui para vocês que cada um desses nós, ele tem um valor de tensão, né? Mas 10 volts com relação a quê? 20 volts com relação a quê? Menos 5 volts com relação a quê? Tá? Todas as tensões nodais que a gente vai calcular na análise nodal, elas são com referência ao meu nó de terra, certo? Então, eu dizer que o meu V1 é menos 10 volts, quer dizer que o mais da minha tensão estaria aqui no V1 e o menos estaria aqui no terra. E eu tenho 10 volts entre o nó V1 e o nó terra, certo? Eu dizer que eu tenho 20 volts no meu nó V2, novamente, é aqui, eu tenho 20 volts do terra, né, para o nó V2, certo? E eu dizer que o meu nó V3 é menos 5 volts, quer dizer que eu tenho uma tensão assim, ó, pessoal, eu tenho o mais da tensão e o menos aqui, e eu tenho 5 volts nesse meu nó V3, certo? Ou seja, o meu nó V3 é 5 volts mais negativo que o meu nó terra, tá certo? Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Estou conseguindo acompanhar bem aí?
Tudo certo. Beleza, qualquer dúvida vão perguntando. Tá? Então, pessoal, como eu comentei, o meu objetivo principal da análise nodal é determinar essas tensões nodais, certo? O meu V1, o meu V2 e o meu V3, certo? O nó terra, o nó de 0 volts, vai ter casos em que vai ser dado no exercício para vocês onde está o terra do circuito, certo? Ou vai ter casos em que vocês não vão ter nem indicado ali V1, nem V2, nem V3 e nem o nó de terra. Tá? Eu vou dizer para vocês assim, ó, calcule a tensão, vou marcar aqui para vocês, ó, calcule a tensão, deixa eu largar a borracha e pegar a caneta. Essa tensão Vx aqui, tá? Eu quero saber a tensão Vx, eu quero saber a corrente Ix nesse resistor, tá? E eu quero saber a potência da fonte decorrente, tá? Tá, isso aí foi dado no circuito para vocês. Essas são as variáveis que vocês vão ter que calcular para resolver o circuito de vocês, tá? Vocês, quando forem resolver por análise nodal ou por análise de malhas, vocês esquecem, por enquanto, do que está sendo pedido no exercício, tá? Porque, como eu falei, o primeiro passo, que ele vai ser intermediário, né, entre o começo da resolução e a determinação da variável de interesse, é eu descobrir ou as tensões nodais, no caso da análise nodal, ou então as correntes de malha, no caso da análise de malha. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer nesse circuito é determinar um nó de terra. Tá? Professor, mas qual nó que eu escolho como terra? Qualquer um, tá, pessoal? Uma forma mais padrão de se analisar circuitos, a gente procura sempre deixar o terra na parte de baixo do circuito aqui, geralmente a forma que eles são desenhados, né, nos remete a ter uma linha, vamos dizer, uma linha contínua aqui assim na parte de baixo, né, que vai unir todos os elementos aqui, e geralmente eu vou escolher esse nó aqui como terra, tá? Mas isso aí não é uma regra. Tá? Isso aí a gente pode escolher, eu poderia pegar aqui onde é o V2 ali, por exemplo, e colocar o meu terra ali. E o meu nó de terra eu chamar de V2. Tá? Não teria problema nenhum. Certo? Então, voltando aqui. Vamos supor, tá, esse exercício foi dado para vocês, tá? E vocês têm que achar o Vx, o Ix e a potência na fonte de corrente. Tá? Vamos supor que vocês resolveram o exercício e acharam esses valores de V1, V2 e V3. Tá bom? V1 10 volts, V2 20 volts e o V3 menos 5 volts. Tá? Então, agora, como eu tinha comentado com vocês, a partir do momento que vocês têm as tensões nodais determinadas, vocês conseguem resolver, vocês conseguem encontrar qualquer outra variável no exercício de vocês, tá bom? Então vamos começar ali pelo Vx, tá? Aí eu vou ter que partir muito para as definições, né? Aquelas definições iniciais lá da primeira, segunda aula, né? De o que é tensão, o que é corrente e principalmente como se comporta a convenção de sinais, né? Ou seja, relacionar polaridade de tensão com sentido de corrente, tá? Isso tanto para elementos passivos quanto para elementos ativos, tá? Então vamos ver como é que ficaria isso daí. Vou começar lá pelo meu Vx, tá? Complicada essa minha mesa digitalizadora aqui. O meu Vx, tá? A tensão Vx, eu tenho que ver onde que está a polaridade dela. Sempre que eu pedir uma tensão para vocês,
eu vou ter que indicar onde que está o mais e onde que está o menos da minha tensão, certo? Então, naquele caso ali, o positivo está no meu 9E3, tá? E o negativo está no meu 9E1. Então, o meu Vx vai ser V3 menos V1, certo? Ou seja, menos 5 menos 10, tá? Ou seja, menos 15 volts. Tá? O que significa uma tensão negativa? Tá? Significa que é uma tensão, ela segue sendo uma diferença de potencial, né? Em cima daquele resistor ali de 10 ohms, né? Em que o positivo desses 15 volts estaria no V1 e o negativo no V3. Tá? Mas eu não preciso me preocupar com isso, porque a partir do momento que eu determinei o V1, o V2 e o V3, eu só uso essa relação, né, de polaridade de tensão do meu Vx, ou seja, V3 menos V1. Tá? E agora o meu Ix. Tá? Como é que eu determino ali o meu Ix? Então, a minha corrente, né, num resistor vai ser a tensão que eu tenho sobre esse resistor, né, dividido pela resistência. Tá? Então, a tensão sobre o resistor ela está relacionada com o sentido da corrente. Nesse caso, a corrente ela está indo do V2 para o V1. Né? Lembrem que a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão e sai pelo terminal negativo de tensão no resistor. Então, o meu Ix seria V2 menos V1, né, dividido por 2 ohms, certo? Eu tenho que sempre prestar atenção no sentido da corrente para saber se eu faço V2 menos V1 ou V1 menos V2. Né? Se a corrente estivesse indo do V1 para o V2, seria V1 menos V2. Tá? Então, nesse caso aqui, seria 20 menos 10, né? Dividido por 2, ou seja, eu tenho uma corrente de 5 amperes. Tá? E agora, né, a última coisa que foi pedido para vocês é a potência na fonte de corrente independente. Tá? Então, para eu calcular a potência dessa fonte de corrente, eu preciso saber a tensão nela, né? A tensão, vamos chamar aqui de mais menos VI, né, que seria a tensão na fonte de corrente independente. E se eu pegar, aí eu tenho que cuidar a convenção, né, dos sinais para as fontes. Né? Eu sei que se a corrente estiver entrando pelo terminal positivo de tensão, a potência é positiva. Tá? Mas se que é a mesma convenção para os resistores. Né? Nos resistores a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão. Mas na fonte, então, se a minha corrente estiver saindo pelo terminal positivo de tensão, que é o que está acontecendo nesse caso, então a minha potência ela é negativa. Tá? Lembrando que uma potência positiva é uma potência consumida, tá? E uma potência negativa é uma potência fornecida, certo? Então, nesse caso aqui, a minha potência seria menos o VI, né, que é aquela tensão ali que eu indiquei, vezes o 3, certo? Agora eu tenho que relacionar o VI com a minha tensão nodal. Tá? Eu sei que o meu VI, o positivo dele está no V2, né? V2, menos o negativo dele está no nó terra. Tá? O nó terra, qual é a tensão do nó terra? É 0. Então isso aqui fica V2 menos 0. Certo? Então a tensão VI, que foi indicada no exercício ali de vocês, ela é 20 volts. Tá? Logo, a minha potência é menos 60 watts. Certo?
Então, aqui só para mostrar para vocês, pessoal, que a análise nodal ela vai fornecer, né, as tensões nodais. Mas depois que vocês tiverem as tensões nodais, vocês vão determinar qualquer variável no circuito de vocês. Tá certo? Entendido até aqui, pessoal? Professor, eu não entendi muito bem como é que tu descobriu o VI ali. O VI é a tensão, né? A tensão sobre a minha fonte decorrente, tá? O positivo do VI, ele está aqui no meu nó V2, né? Conseguiu enxergar isso? Aham. Tá. E o negativo do VI está no meu nó terra. Certo? Lembra, né, que sempre que eu tenho um elemento qualquer pode ser um resistor ou uma fonte, tá? E eu tenho aqui, aquele mesmo caso que eu coloquei, né, nó A e nó B, tá? E eu quero saber essa tensão aqui, ó, tensão V. A tensão é uma diferença de potencial, sendo o potencial no ponto positivo menos o potencial no ponto negativo, certo? No caso daquela fonte decorrente ali, o negativo do VI está ligado no terra do circuito, onde a tensão é 0 volts. Tá? Então, por isso que a tensão VI ela é V2, né, que é a tensão que eu tenho no positivo do VI, menos 0, que é a tensão que eu tenho no negativo do VI. Por isso que fica V2 menos 0, que é V2, né, que é 20 volts. Entendi, eu tava pensando naquela análise da malha lá, de fechar o negócio ali da... Não, por enquanto, aqui a gente não vai fazer nada com relação à malha. Tá? A gente está vendo a análise nodal, a gente tem que separar bem as análises. Tá certo. Obrigado. De nada. Mais alguma questão, pessoal? Professor, Oi. Quando o exercício pede para descobrir o VI ou o VX, o sinal positivo e negativo ele tem que te dar, né? Isso, sempre, assim, ó, sempre que eu perguntar para vocês uma tensão, tá, que eu quiser saber uma tensão, eu vou ter que indicar qual é a polaridade da tensão, tá, onde está o positivo e onde está o negativo. Por outro lado, sempre que eu quiser uma corrente, eu vou ter que indicar o sentido da corrente, entendeu? Beleza. Se eu não indicar, se eu disser para vocês assim, ó, calcule a tensão no resistor de 10 volts, tá? E eu não indiquei no exercício, aí o problema é meu. Aí vocês podem escolher qualquer polaridade e determinar a tensão. Beleza. Tá? Tranquilo? Então, até aqui, pessoal? Professor, só uma coisa. Sim. Teria como essa potência ser positiva, mesmo tendo só uma fonte no circuito? Impossível, impossível. No caso de um circuito que só tem uma fonte independente, né, ele sempre vai ter que, essa fonte sempre vai ter que fornecer potência. Tá? Senão não, porque não tem, como o circuito é fechado, não tem de onde ele tirar energia, né? Alguém vai ter que estar fornecendo energia que está sendo consumida nos resistores, né? Os resistores não fornecem energia, só quem fornece são as fontes, tá? Então, para circuitos que tiverem uma fonte independente, essa fonte vai estar fornecendo potência, tá? Circuitos que têm duas fontes, aí eu já vou ter que me preocupar mais com esses sinais, né, para saber se as duas estão fornecendo ou se uma está fornecendo e outra está consumindo, tá? Tá certo, valeu. Mas é bem lembrado, se só tem uma fonte independente, com certeza ela vai estar fornecendo potência. Vamos adiante aqui então, pessoal. Deixa eu voltar a apresentar aqui. A gente vai ver agora, então, um pouquinho dessas definições, né? Na verdade, as definições, eu comentei tudo naquela resolução, tá? Então, mas eu deixei aqui no slide para vocês terem
material para consultar, né? E também vocês têm que ficar com essas definições bem claras na cabeça de vocês, tá? Então, primeira definição, num resistor, tá? Isso aqui é muito importante porque a gente vai ter que relacionar corrente nos resistores com as tensões nodais e a resistência, tá? Então, sempre num resistor, a corrente vai fluir de um potencial mais elevado para um potencial mais baixo. Tá? Então, por exemplo, peguem esse exemplo do primeiro desenho aí de vocês. Eu tenho a minha corrente indo do meu nó V1 para o meu nó V2. Tá? Aquela corrente I sobre um resistor R. Então, a minha corrente vai ser V1 menos V2, né? Ou seja, a tensão onde a corrente está entrando é a tensão positiva e onde está saindo é negativo. Então, V1 menos V2 dividido por R. Tá? Isso aqui, pessoal, é básico. Tá? E em qualquer resolução por análise nodal, vocês vão usar essa relação aqui entre as tensões nodais e as resistências. Tá? Então, isso aqui tem que estar bem claro. Tá bom? Outra definição, então, né, é a respeito do nó de referência, né, o meu nó terra, que ele vai equivaler, então, a um potencial de tensão nula com relação ao qual todas as tensões do circuito podem ser relacionadas. Tá? Ou seja, é aquilo que eu comentei com vocês. Né? A tensão no meu nó V0, do meu nó terra, ela é 0 volts. Tá? Então, nesse exemplo aqui, né, no desenho do meio aqui, né, eu tenho o meu nó V1 e o meu nó V2, né? Sendo que o meu nó V1 eu tenho aquela tensão ali, né, mais no V1 e menos no terra, e aquela diferença da tensão vai ser a mesma tensão nodal, né? Por quê? Porque a tensão no negativo o potencial no terminal positivo do V1 é 0 volts. Né? Então, por exemplo, se eu tenho V1 10 volts, essa tensão com o mais no V1 e o menos no terra, ela vale 10 volts. A mesma coisa, então, para o V2. Né? E a gente vai ter que saber relacionar também aquela tensão V ali, que está marcada em vermelho, né? Relacionar com as tensões nodais. Né? Sempre eu tenho que verificar onde que está o positivo da tensão, né? Ela estaria então no nó V1, então a minha tensão V, no caso, seria V1 menos V2. Tá? E se eu quisesse saber aquela corrente I, né, que está marcada em azul, nesse resistor, seria V1 menos V2 dividido por R. Tá bom? Outra questão, né, que as tensões nodais, eu não sei se elas vão ser todas positivas ou se alguma tensão vai ser negativa também. Né? Mas as tensões nodais podem ser negativas com relação ao meu nó de referência, tá bom? Não tem nenhum problema. E aqui eu acho que a minha câmera tá em cima desses símbolos, né? Mas eu só coloquei aqui, deixa eu só desligar rapidinho aqui, aí vocês enxergam melhor. Eu só coloquei aqui algumas simbologias utilizadas para representar o nó terra. Tá? Pode ser esse triângulo, o mais comum é essa aqui com 3 tracinhos diminuindo de tamanho, né? Mas pode ter outros tipos. Tá? Isso aí vai ser mais comum quando vocês tiverem circuitos, quando estiverem trabalhando com eletrônica, e algum circuito de isolamento, assim, vocês podem ter mais de um terra no mesmo circuito, sendo que o terra não vai equivaler a um referencial de 0 volts, tá? Mas não se preocupem com isso agora, só estou mostrando aqui algumas simbologias, tá certo? Então, pessoal, agora a gente vai para o nosso procedimento, tá? O procedimento, então, ele é o que vocês vão utilizar sempre, né? Vão repetir sempre esse procedimento aí, né? Para
resolver qualquer circuito elétrico, tá? Então eu deixei aqui de uma maneira bem esquematizada, né? Para que vocês entendam direitinho, tá? Então, no circuito elétrico, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o meu nó de referência, né? Ou seja, eu tenho que determinar onde é que está o terra do meu circuito, tá? Se ele não for dado, eu escolho aí um nó que eu achar mais adequado para ser o terra, tá? E depois de determinar o nó de referência, eu vou ter que nomear os demais nós do meu circuito, tá? Eu posso chamar de VA, VB, VC, ou V1, V2, V3, tá? Tanto faz. Eu só tenho que identificar onde é que estão os nós do meu circuito, certo? Uma vez que eu tenho, vamos dizer, os meus nós indicados, eu tenho que atribuir correntes em todos, entrando ou saindo de todos os nós, certo? Essas correntes, elas vão ser atribuídas aos resistores, tá, pessoal? Porque quando a gente tiver fonte de tensão, vai ser um caso à parte, tá, que a gente vai ver na próxima aula. Então esse procedimento aqui seria um procedimento para circuitos que não tem fontes de tensão, tá? Mas a gente vai ver que com fonte de tensão ele é praticamente igual, só tem um detalhezinho que a gente tem que cuidar, tá? Então essas correntes que eu vou atribuir, elas vão ser em todos os resistores do meu circuito, certo? Onde não houver, porque tem alguns circuitos que já vai ter indicado para vocês um IX, ou um I1, um I2 para ser calculado, né? E daí vocês não precisam criar uma outra variável com outro nome, né? Vocês podem usar a mesma que já estiver ali no circuito, tá? E quando eu tiver uma fonte de corrente entrando ou saindo do nó, vocês já vão ter o valor da corrente, né? Que vai ser o mesmo da fonte de corrente, tá? O meu terceiro passo, então, ele é aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em todos os nós do meu circuito, exceto o terra, tá? O que é aplicar a LCK, então? Eu vou ter essas correntes, né, que eu coloquei no meu circuito, I1, I2, I3, e eu vou fazer, daí para cada nó do meu circuito, a soma das correntes que entram no circuito igual à soma das correntes que saem do circuito, tá? O quarto passo é usar a lei de Ohm, tá? A lei de Ohm, vocês sabem, né? A corrente vai ser a tensão dividido pela resistência, para representar todas as correntes em função das tensões nodais, tá? Então, esse quarto passo é quando eu tiro as correntes, né, que eu coloquei ali no meu circuito, e vou substituir tudo pelas tensões nodais, que são as variáveis de interesse no caso da análise nodal, tá? Então, depois daqui, tá, pessoal, depois do quarto passo, aí é matemática pura, tá? É resolver o sistema de equações. Aí, para resolver o sistema de equações, vocês têm vários métodos de análise, né, que vocês aprenderam aí nas disciplinas do básico lá, da matemática, né? Vocês podem usar, sei lá, simplificação de equações, Cramer, vocês podem usar, tá? Eu, geralmente, para resolver o sistema de equações, eu uso a tal da HP, né? A HP nunca me abandona, tá? Então, vocês vão resolver muito sistema em circuitos 1, tá? Então eu sugiro aí que quem ainda não adquiriu uma HP que o faça, tá? Até eu digo assim, vocês até conseguem fazer a cadeira de circuitos 1 sem HP, tá? Quem for bom de matemática aí consegue se virar sem HP. Mas circuitos 2 já não vai conseguir, tá? Porque circuitos 2 já vai ter análise
de sistemas de equações com números complexos, tá? Daí a coisa complica bastante. Então, ali não vai ter como fugir da HP. Então, já sugiro aí, né, que quem tiver condições que já vá adquirindo sua HP desde já, né, até para ir aprendendo a utilizar. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui vai ser sempre o mesmo procedimento que vocês vão utilizar, tá? Esse passo a passo aqui. Eu sei que é um pouco abstrato a gente enxergar assim, né, vamos dizer, essa metodologia, né? Mas o que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar, né, alguns exemplos aqui e vai utilizar esse passo a passo aqui para resolver o circuito, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá, pessoal, vão perguntando aí, senão aqui eu já vou indo adiante para mostrar aqui alguma resolução para vocês. Então, pessoal, vamos supor que eu tenho esse circuito aqui, tá? E eu quero resolver ele por análise nodal. Nesse circuito eu tenho apenas 2 nós, né? Em que um dos nós já está indicado ali qual é o terra do circuito, tá? Então vamos pegar ali o procedimento, tá? O passo 1 do meu procedimento qual é? Era definir o nó da referência, o nó terra, né? Já está definido. E o segundo passo é identificar os demais nós do meu circuito, tá? Então eu tenho um nó aqui em cima, né? Que eu vou chamar de A, tá? Eu vou chamar isso aqui de VA, certo? O segundo passo, então, é colocar correntes, né, em todos os resistores. Tá? Eu já tenho aqui a corrente I1, né, que está sobre o R1, então eu vou colocar aqui uma corrente I2 no meu R2. Tá? Pronto, já terminei o segundo passo. O terceiro passo qual é? É equacionar cada um dos nós, né? Então, eu vou chamar aqui de nó VA, pela lei das correntes de Kirchhoff. Tá? Então, eu tenho aqui, pessoal, eu tenho entrando no meu nó VA, eu tenho 7 amperes, né? E saindo, eu tenho I1 mais I2 mais 3 amperes, certo? Então, vou fazer 7 igual a I1 mais I2, né, mais 3 amperes. Tá? Isso aqui é a lei das correntes de Kirchhoff, certo? Ou seja, I1 mais I2 vai ser igual a 4. Tá? Vamos ver ali qual é o próximo passo agora. Próximo passo. Depois de aplicar a lei das correntes de Kirchhoff, é usar a lei de Ohm para representar as correntes em função das tensões nodais, né? Então, foi isso aqui que se mexeu. Tá. Então eu vou ter que representar o I1 e o meu I2, né, em função das tensões nodais. Então eu vou fazer aqui bem separado aqui, ó. Quanto é que seria o I1, pessoal? O I1 é a tensão que eu tenho no ponto onde a corrente está entrando, né? É a minha tensão VA, menos a corrente que eu tenho onde, a tensão que eu tenho onde a corrente está saindo, né? Que é 0. Então, VA menos 0 dividido pela resistência, 4 amperes. 4 ohms, desculpa. Então, I1 é VA dividido por 4, certo? E o meu I2 seria
a mesma coisa, né? A tensão que está onde a corrente está entrando é o VA, menos onde está saindo, que é o 0, dividido por 6. Tá? Então seria VA dividido por 6. Então agora eu já tenho equacionadas as correntes I1 e I2 em função das tensões nodais, né, que eu só tenho um nó nesse circuito, né, o VA, que eu tenho que determinar. Então agora eu vou substituir aqui nessa equação. Né? Então eu tenho I1, que é VA sobre 4, né, mais o I2, que é VA sobre 6, vai ser igual a 4. Tá? Se eu fizer o mínimo múltiplo aqui, né, eu tenho que é 12, né, então vou fazer aqui o passo intermediário aqui para ficar mais claro para vocês. Né? Eu tenho aqui 3VA mais 2VA, né, igual a 4. Então 5VA vai ser igual a 48. Certo? Ou seja, o meu VA vai ser igual a... Se vocês verem qualquer erro aí dos cálculos, me avisem, tá, pessoal? Às vezes a gente dá uma escorregada aqui. VA vai ser 9,6 volts. Certo? A partir do momento, então, que a gente tem a tensão nodal, a gente consegue determinar qualquer variável do meu circuito. Então, aqui, primeiramente, ele queria saber o I1, né? Então, I1 vai ser igual a VA, né? VA menos 0, nem vou colocar ali, né? VA dividido por 4, né? Que é 9,6 dividido por 4. Isso dá 2,4 amperes. Tá? E o meu V2, né, que está sendo pedido também, o positivo dele está no VA e o negativo dele está no terra. Então, VA menos 0. Então, o V2 é o próprio 9,6 volts. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí o procedimento? Esse exemplo aqui, pessoal, ele tem só, vamos dizer, um nó genérico, né? Um nó genérico e um nó terra. Por isso que não ficou um sistema de equações para ser resolvido. Tá? Mas aqui nós temos 6 exercícios aqui, né? Eu vou pegar aqui um outro, então, para a gente fazer de exemplo, tá bom? Então, vamos pegar, por exemplo, pegar esse daqui. Que agora eu já teria 2 nós genéricos aqui. E um terra, né? Tá, pessoal, tudo tranquilo por enquanto? Qualquer coisa vão perguntando aí, tá? Então, primeiro passo da resolução, pessoal, determinar qual é o meu nó terra e os nós genéricos do circuito, tá? Esse caso aqui já foi feito, esse primeiro passo já foi dado, né? Porque já está identificado ali o terra, né? E os nós V1 e V2, tá? O segundo passo, então, qual é? Eu colocar correntes em todas as resistências do meu circuito. Tá? Eu já tenho ali aquela corrente I, né, que está no resistor de 8 ohms, então eu nem vou colocar ali corrente nenhuma, já vou usar aquela ali mesmo. E vou colocar aqui ó, uma corrente... Vou chamar isso aqui de I1,
tá? E aqui eu vou chamar de I2, certo? Agora eu tenho que equacionar pela lei das correntes de Kirchhoff, né? Os nós V1 e o nó V2. Tá? Então aqui eu vou equacionar o nó V1 primeiro. Naquele meu nó V1 eu tenho 4 correntes, né, pessoal? 2 estão entrando no nó e 2 estão saindo. Então eu tenho entrando 4 mais I, tá? Prestem atenção ali, né, que a corrente no resistor de 8 ohms está saindo do 9.2 e está entrando no 9.1. E 4 está entrando também. Então eu tenho 4 mais I, vai ser igual a 7 mais I1. Tá? Eu sempre procuro separar aqui variáveis para o lado esquerdo e termos independentes para o lado direito da equação, né? Então eu tenho I menos I1 igual a 3. Tá? Agora eu vou equacionar o meu nó V2. No meu nó V2 eu tenho entrando, eu tenho 3 correntes, né? Está entrando 7 amperes e está saindo I e I2. Então já vou colocar aqui I mais I2 é igual a 7. Certo? Pronto aí esse nosso passo número 3, né? Número 4 eu tenho que representar o I, o meu I1 e o meu I2 em função das tensões nodais, tá? Então, por exemplo, ali, ó, o meu I seria, vamos ver aqui, que vou pedir a ajuda de vocês aí, tá? Vitor, tá na escuta aí, Vitor? Opa. Equaciona para mim, então, essa corrente I em função das tensões nodais. Corrente I. Deixa eu ver aqui. Vai ser igual V2 menos V1 sobre 8. V2 menos V1 sobre 8. Perfeito. Júlia. Oi. I1. Vai ser o V1 menos 0, né, ali da referência, dividido por 4. Perfeito. V1 sobre 4. E deixa eu ver agora, eu vou ter que lembrar os nomes que eu lembro de cabeça aí, eu vou chamar o Felipe aí. Olá. Corrente I2, Felipe, equaciona com relação às tensões nodais. É V2 menos 0 sobre 12. Então, V2 menos 0 sobre 12. Tá? Perfeito. V2 sobre 12. Tá? Então, pessoal, agora eu já tenho aqui as 3 correntes equacionadas em função das tensões nodais, né? Agora eu vou substituir naquele meu sistema de equações, né? Então, primeiramente aqui, né, I seria V2 menos V1, né? Aquilo que eu falei, a partir de agora, pessoal, terminou circuitos e começou matemática, tá? E aqui é onde vocês vão se complicar mais, pelo que eu tenho de experiência, né, na cadeira, né? Então é I, que é V2 menos V1, menos o I1, né? Então menos V1 sobre 4, né? Isso aqui é igual a 3. Tá? Se eu fizer o mínimo múltiplo ali, eu tenho 8, né? Então eu fico com V2 menos V1 menos 2V2, então é menos 3V1 igual a 24, né? E agora aqui
eu tenho de novo V2 menos V1 sobre 8, que é o I, né? Só que agora eu tenho mais I2, então tenho mais V2 sobre 12, né? Isso aqui vai ser igual a 7. Então, o mínimo múltiplo agora é 24, né? Então, eu tenho 3V2 menos 3V1 mais 2V2 igual a 7 vezes 24, que dá 168. Tá? Ou seja, 5V2 menos 3V1 igual a 168. Isso, fechou, pessoal? Live streaming has stopped. Ó, caiu nossa transmissão aí, mas não tem problema que eu estou gravando. Tá, então, para resolver, eu vou fazer aqui uma subtração das equações, né? Então, vou colocar aqui menos a nossa primeira equação ali, né? Que é menos V2 mais 3V1 igual a menos 24, né? Então, aqui eu tenho 4V2 menos 3V1 mais 3V1 é 0. Vai ser igual a 144, né? Então, 4 dividido dá 36. Meu V2 é 36 volts. E o meu V1, então, né, vai ser, deixa eu ver, 36 menos 24 é 12 dividido por 3 dá 4 volts, né? Tá, pessoal? Entenderam bem aí o procedimento? Então, pessoal, esse aí é o nosso método de análise nodal, tá? Ficou alguma dúvida aí, pessoal, com relação a esse procedimento? Ele é bem sistemático, né? Determina o nó de referência, determina os nós genéricos, estipula correntes em todos os resistores do circuito, aplica a lei das correntes de Kirchhoff em cada um dos nós, né? Representa as correntes através das tensões nodais e resolve o sistema. Tá? Esse aí é um procedimento assim, ó, que ele resolve qualquer circuito elétrico, certo? Ou seja, a partir desse momento, qualquer circuito linear, né, que a gente não tiver chaves abrindo, fechando, a gente consegue resolver por análise nodal, utilizando esse método aí que eu passei para vocês. Tá certo? Vocês têm ali agora mais uns exercícios para resolver, né? Vou deixar também como tarefa aí dessa aula essas resoluções, tá? Tenho um aviso que eu quero dar para vocês ainda, mas eu quero saber se tem alguma questão mais para perguntar, pessoal, com relação ao conteúdo, para eu parar a gravação aqui. Só queria saber se dá para resolver os exercícios que tu passou na última aula lá com esse método de agora. É mais fácil. Olha, que dá, mas não deve. Tá. Porque o objetivo dos exercícios da última aula, né, é fixar realmente a aplicação das leis de Kirchhoff, né?
mas se vocês preferirem resolver por análise nodal, podem resolver, não tem problema. Eu fiquei com dúvida em um deles lá, não sei se tu pode resolver ele agora pra gente. Tá, eu só paro de gravar aqui e daí resolvo. Tá bom.